Engraçado, o Bolsonaro teve sua live de quinta-feira deletadas do Facebook e do Instagram, porque, entre outras dezenas de mentiras, talvez centenas de mentiras, ele falou que pessoas que se vacinaram com as 2 doses contra a Covid estavam contraindo AIDS, HIV, por conta da vacina. O YouTube ainda não tirou a live do Bolsonaro do ar. Isso me lembra o strike que o Plantão Brasil, o canal aqui, recebeu do YouTube, por conta de um vídeo denunciando as práticas da Prevent Senior, falando que tinha informações médicas incorretas. E aí, depois daquilo, o alcance do Plantão Brasil diminuiu em 50%. Até hoje não voltou ao normal. Por isso que eu sempre peço, inscreva-se no canal se você é contra o Bolsonaro, porque quanto mais gente se inscrever, mais vai voltando ao normal o alcance e a gente consegue alcançar, levar a verdade para mais gente, para quebrar no meio as mentiras desse bandido chamado Bolsonaro. Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você é inscrito, deixa o seu like, aproveita e também comenta. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro. O clima do Bolsonaro com o Arthur Lira azedou. O Bolsonaro sofreu uma derrota muito grande, que foi a sua live ser deletada do Facebook e do Instagram. Vamos ver se o Facebook vai também cortar o alcance do canal do Bolsonaro, da página do Bolsonaro em 50%. E a derrota que ele ainda não sofreu, mas está para sofrer, é se o YouTube tirar o vídeo do Bolsonaro do ar. Veja bem, por muito menos, por conta de um trecho do depoimento da CPI da Covid, nós, aqui no Plantão Brasil, sofremos um strike e estamos amargando uma queda no alcance do canal, ou seja, o YouTube imprime menos vídeos do canal pra gente que não é inscrito, muito menos, uma queda de 50%. O Bolsonaro, ele cometeu crime, ele falou que a vacina causava AIDS, e o vídeo dele continua no YouTube. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro já levou um strike do YouTube, já teve um vídeo que foi deletado do YouTube, o alcance dele não mudou nada. Se o Bolsonaro levar o segundo strike, o canal do Bolsonaro ficará suspenso por 1 semana. No terceiro, o canal dele tem que ser deletado. Essa é a regra da plataforma. Vamos ver se o YouTube, aliás, vá no vídeo do Bolsonaro e denuncie lá. Vamos ver se o YouTube vai tirar o vídeo do Bolsonaro do ar e vai deletar o canal do Bolsonaro, se eles têm coragem disso ou se eles só fazem isso com a esquerda. Veremos. Pois bem, o Bolsonaro cometeu o crime, falou, todo mundo deve estar sabendo já hoje que o Bolsonaro falou, a mídia inteira começou a falar, que ele falou na quinta-feira que a vacina para a Covid da AIDS. Ele falou isso, eu vi no dia, mas ninguém repercutiu, começaram a repercutir ontem no domingo. Tá. O Arthur Lira, eu já expliquei aqui que o Arthur Lira não fala com o Bolsonaro, ele estava assim, agora não. Eles se separaram, é o fim do casamento praticamente entre Bolsonaro e Arthur Lira. Não estão se falando, já vai fazer 6 dias, desde a terça-feira passada, o Arthur Lira não atende ligações do Bolsonaro. Veja bem, o Arthur Lira pode até ligar para o André Esteves, dono do BTG Pactual, para pedir conselhos, mas atender ligação do Bolsonaro, não. E depois desse crime que o Bolsonaro cometeu, o Arthur Lira falou hoje de manhã, ele disse, olha, o Bolsonaro, se ele não comprovar cientificamente o que ele falou, ele vai pagar por isso. E tomara que ele não comprova. Eu falei, caramba, que fala raivosa do Arthur Lira. Uma coisa é falar, se ele não comprovar cientificamente o que ele falou, ele vai pagar por isso. Como se o Bolsonaro não tivesse já dito umas trilhões de informações falsas, trilhões é um baita de uma hipérbole, mas se ele não tivesse dito várias informações que não são comprovadas cientificamente durante a pandemia. Ele chegou a dizer que a máscara não funciona, que se você usar máscara, você vai ficar doente porque vai diminuir a oxigenação no seu sangue, falou um monte de coisa, o Arthur Lira ignorou, mas essa não. Essa Arthur Lira não apenas não ignorou, como ele falou, o Bolsonaro vai pagar por isso. Eu falei, caramba, e com uma voz de irritado. E depois ele falou, e tomara que não comprove. Eu falei, pô, quer dizer, ele quer ver a casa cair, ele quer que o Bolsonaro não comprove cientificamente para ver a casa cair. Qual foi a resposta de um Bolsonaro já desesperado? O Bolsonaro falou que viu aquilo numa notícia do Exame. A revista Exame, que foi comprada justo pela BTG Pactual. O dono da Exame é o banqueiro André Esteves, que teve áudio vazado ontem pelo 247. Tinha uma matéria da Exame do ano passado que dizia que uma vacina específica para a Covid, que era feita com adenovírus, algumas são feitas com o próprio vírus da Covid modificado, outras são feitas com adenovírus, que é um outro vírus que é praticamente que não faz nada para o ser humano, nada de ruim. Então, uma notícia do portal Exame dizia, olha, essa vacina pode aumentar o risco de alguém contrair HIV. Como? A pessoa primeiro tem que contrair o vírus HIV. E aí, por tomar vacina, alguma coisa, isso poderia mudar alguma forma de resposta do corpo se a pessoa for entrar em contato com o HIV. Ou seja, a chance de alguém entrar em contato com o vírus HIV e não pegar o vírus é quase zero.
A diferença é que essa chance de 0,01% da pessoa não pegar o vírus ia diminuir um pouquinho, ou seja, não muda nada. Se você não entrar em contato com o vírus HIV, você não pega. O Bolsonaro, ele fez assim, e a vacina que estavam falando era uma específica, não eram todas. Aí o Bolsonaro, ele distorce a informação, ele distorce, ele acaba com a informação, ele fala o quê? Não, quem está se vacinando está contraindo o HIV, como se a vacina desse o vírus do HIV estivesse dentro da vacina. Aí a casa caiu, o Bolsonaro teve sua live a primeira vez que o Facebook e o Instagram deletam uma live do Bolsonaro, e veja bem, ele mente em todas elas, só para você ver como as mídias são coniventes com a extrema-direita. Ele usou a Exame, eu não sei se ele fez de propósito, porque a Exame é justo do André Esteves. O André Esteves teve um áudio vazado ontem, um áudio de 1 hora. É uma palestra que ele fez com o pessoal jovem do banco dele, que é o BTG Pactual. E nessa palestra ele fala como dono do Brasil, ele até chega na palestra todo pimpão, todo pomposo, dizendo, desculpa que eu cheguei atrasado, é que o presidente da Câmara dos Deputados me ligou aqui, olha como eu sou importante, o presidente da Câmara liga para me pedir opinião, ele queria saber o que fazer porque 4 ministros do Paulo Guedes pediram demissão. Aí você vê, fica claríssimo no áudio do André Esteves, que se o André Esteves falasse, ô Arthur Lira, pauta o impeachment, derruba o Bolsonaro, no mesmo dia o governo caía. Porque ele manda no Brasil. Quem assina o cheque, manda. Todos os lugares. Quem assina o cheque, dá as ordens. E o André Esteves é quem dá as ordens. Fica claro que esse tipo de banqueiro compra políticos, compra ministros do STF, compra ministros de governo, compra todo mundo e nunca acontece nada com eles. São eles quem fazem as políticas do Brasil. Fica clara a visão dele. Em 1 hora de áudio, não entra o fator povo. Toda vez que ele fala se o Brasil está indo bem, ou se estava indo bem, se estava indo mal, ou se estará mal, ele sempre fala na questão para ele e para os lucros dele. Ele nunca coloca o povo na equação. Aí ele fala, estava indo muito ruim com a Dilma, não sei o quê, a hora deu uma melhorada, mas agora tá ruim. A única vez que ele fala de povo é quando ele fala, tem que ter mesmo um auxílio, R$400 não é muito não, não é pouco não, ele fala que não é muito, ele fala que tá ok R$400, pode pagar R$400 para não ter um problema social. O que fica claro é o seguinte, que ele, o André Esteves, para quem não sabe, tem 69 bilhões de reais a fortuna dele. Ele diz assim, dá uma esmolinha pro povo para não ter convulsão social, ou seja, para as pessoas não se revoltarem. Ele usa o termo paz social, ou seja, não ter convulsão social. Então dá uma esmolinha de R$400, que também não é muito, pode pagar mesmo, não tem problema. E aí, tendo a paz social, a gente pode continuar ferrando o povo. É mais ou menos isso, essa mentalidade do André Esteves. Dá pra ver, ele fala como ele tá desconexo da realidade. Ele fala que a mentalidade do povo brasileiro hoje é de centro-direita. E aí ele fala que se o Bolsonaro ficar calado, o Bolsonaro tem chance de ganhar a eleição. E diz que o Lula ele tem que ir pro centro para ganhar a eleição. Que o Lula tem que ir pro centro, todo mundo sabe, o Lula, inclusive, ele caminha mais ao centro. Todo candidato de esquerda que ganha eleição acaba indo um pouquinho mais para o centro. O problema é quando ganha alguém que diz que é de centro e aí caminha para a direita. Ou alguém que é de direita e caminha mais para a direita ainda. Então, Lula, obviamente, por isso que ele fala com o PSD do Kassab, ele conversou com o Fernando Henrique Cardoso, conversa com o MDB, conversa com todo mundo. E agora também conseguiu apoio do PSB, tá conseguindo apoio do PSB, tudo mais. O Lula sabe disso. E o André Esteves, em determinado momento nesse áudio, em que ele fala como dono do Brasil, ele diz, olha, o Lula não tem problema nenhum. O problema do Lula não é o CPF, ou seja, não é a pessoa do Lula, é o CNPJ, é o PT. Porque junto com o Lula vem um monte de gente do PT. Dá pra ver a raiva que ele tem do PT, porque ele não consegue comprar. Vem um Arthur Lira da vida, ele assina o cheque, tá lá, cai o Pix lá, pronto, Arthur Lira liga pra ele e fala, o que eu faço? Os ministros do Guedes se demitiram, o que eu faço? Dou encaminhamento no impeachment? Faço alguma coisa? Não faço nada? Tá bom, tudo bem. Obrigado, chefe. Não me demita, hein? É assim que o Arthur Lira trata o André Esteves, dono do BTG Pactual. Vamos lembrar que o BTG Pactual é um banco que no ano passado, nesse ano ainda, comprou por 317 milhões de reais uma carteira de créditos do Banco do Brasil que valia 3 bilhões. Só para você ter ideia, em uma tacada o André Esteves roubou mais de 2 bilhões e meio do povo brasileiro. Ele roubou 2 bilhões e meio do povo brasileiro em uma cartada. Por quê? Porque ele manda em todo mundo. Depois ele fala que o presidente do Banco Central, veja bem, o papel do Banco Central, entre outras coisas, também é regular os bancos. E aí o presidente do Banco Central liga para o André Esteves para perguntar sobre a política de juros.
Como é que pode? É como se a polícia ligasse para o chefe do tráfico para perguntar qual é a política de combate às drogas, por exemplo. Você acha que a gente tem que fazer batida aí nesse bairro hoje ou não? Faz amanhã então. Ah, tá legal. É quase isso. O Banco Central é quem regula os bancos. Aí o André Esteves foi um dos maiores defensores da autonomia do Banco Central. A tal autonomia do Banco Central é o quê? O presidente do Banco Central ligando para os presidentes dos bancos perguntando: olha, o que eu faço que vai agradar mais a você? O povo que se dane. O povo que se dane. O que eu faço que vai agradar a você, que vai aumentar os seus lucros ou que não vai fazer mal para os seus lucros? O que é bom fazer? É isso que está acontecendo no Brasil hoje. É por isso que derrubaram a Dilma. Aí teve um momento que fez uma piada lá, falou que a Dilma não tinha nem cabeça, que ela chamou ela de burra. Horrível. O áudio do André Esteves mostra quem é que está dominando o Brasil. E aí, coincidência ou não, o André Esteves, esse cara que já roubou mais de 2 bilhões e meio em uma operação, que dá ordem, ele falou também, antes de eu falar, um parênteses, ele falou que ministros do Supremo ligam para ele. Ele falou, tem que ensinar mesmo, nenhum ministro do Supremo nasce sabendo. Aí ele falou no caso da autonomia do Banco Central, ele falou, eu expliquei para os ministros, foi 8-2, claro. Quer dizer, ele fica falando, olha só, tá vendo como eu sou importante, como eu sou bom, e aí ele vai revelando que ele fala com ministros. Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal liga para o dono do BTG Pactual para perguntar que decisão ele tem que tomar, se é sim ou não numa decisão? Por quê? Que ministros são esses que são tão vendidos? Ou são tão... Eles têm que se consultar com um economista, mas eles colocam um economista que está 100% interessado na decisão. Eles não se consultam com um economista isento, alguém cuja autonomia ou não do Banco Central não ia mudar nada. Não! Eles se consultam com um cara que queria a autonomia do Banco Central para ele controlar o Banco Central. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza que o André Esteves já ligou para o Barroso e falou, Barroso, não caça a chapa do Bolsonaro e Mourão não, porque agora o TSE tirou as provas do inquérito das fake news. Na última hora, tiraram as provas do julgamento da cassação de chapa. Por quê? Porque se o chefe mandou tirar, né? Se o chefe tá feliz com o governo Bolsonaro, fique. E ele dá a entender que ele tá bem feliz com o governo Bolsonaro. Aí, coincidência ou não, o Bolsonaro começou a falar de privatização da Petrobras. Agora o governo começou a enviar projeto de lei para privatizar a Petrobras. E aí o Bolsonaro falou, olha, a gasolina... Olha a lógica do Bolsonaro. Ele diz, a gasolina está alta porque a gente não tem refinaria. Nós temos 13, vamos vender a refinaria que a gente tem. O problema é que ninguém mais quer fazer refinaria no Brasil, porque se os nossos preços não estiverem atrelados aos preços no exterior, ninguém vai querer refinar aqui. Não tem 13 refinarias? Tá vendendo para quê? Ele já vendeu 2, segundo o próprio Bolsonaro. Vendeu 2. Se o problema é não ter refinaria, por que ele quer revender as poucas que tem? E aí ele diz que ninguém quer fazer refinaria no Brasil. Por que a Petrobras não faz? Ele não é quem manda na Petrobras, por que não constrói refinaria? Já vendeu 2 a preço de banana. É isso que fez o Bolsonaro. E aí, ele diz, mas se o preço não estiver atrelado ao exterior, ninguém quer fazer refinaria aqui no Brasil. Só que o preço está atrelado ao preço no exterior. E mesmo assim, ninguém quer fazer refinaria no Brasil, porque eles podem comprar as nossas 13 a preço de banana. Uma refinaria que custa 2 bilhões de reais para fazer... 2 bilhões não é pouca grana não, é muita grana. O projeto lá dos absorventes ia custar 100 milhões de reais. Uma refinaria que custa 20 projetos daquele. E aí vão lá e vendem uma refinaria que custa 2 bilhões, vendem por menos de 1 bilhão. Quer dizer, estão literalmente entregando dinheiro público para bandidos. E aí é claro que o André Esteves está comprado em Petro 4, que é a sigla da Petrobras, PTR 4. Ele está comprado lá em Petrobras, em ações da Petrobras, e quando a Petrobras distribui dividendos, ele ganha alguns bilhões para ele, livres de impostos. Então ele quer que o lucro da Petrobras seja cada vez maior e que privatize mesmo. E agora o governo Bolsonaro começa a falar que vai enviar um projeto de lei para privatizar a Petrobras. Enquanto isso, amanhã vão votar a privatização dos Correios. E aí tem uma coisa muito boa, muito assim curiosa no áudio do... Boa assim porque a gente fica sabendo, no áudio do André Esteves. Ele fala que a política do Brasil hoje, as pessoas não querem um político de esquerda. No futuro sim, no futuro vão querer um político de esquerda. Quando ele diz as pessoas, ele não quer dizer a população, ele quer dizer a elite financeira, os bandidos bilionários como ele. Aí ele diz, no futuro sim, quando uma pessoa como a Tabata Amaral amadurecer, aí sim teremos finalmente um líder de esquerda. Que líder de esquerda é esse como a Tabata, que vota a favor da reforma da Previdência, que deixa os aposentados cada vez mais pobres e que vota a favor da privatização dos Correios? Isso é esquerda?
É isso, esse movimento começou a acontecer nos Estados Unidos, que é do quê? Da direita do mercado financeiro, desses bilionários, criarem falsos líderes de esquerda que estão ali com as questões identitárias, falam, olha, isso aqui contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo, olha, tem até um projeto outro legal para educação, ou numa área ou outra, e fingem que são de esquerda, mas na hora de ir na raiz do problema, de atacar a raiz do problema, não, aí eles são de direita neoliberal, como a Tabata Amaral, que é uma deputada de aluguel. Ela é deputada de aluguel. O mandato dela, quem vota ali não é a senhora Tabata, quem vota ali é o André Esteves, é o Lehmann, são os bilionários que votam para ela. Se eles mandarem ela votar a favor de uma reforma, ela vota a favor. Se eles mandarem, nunca vão mandar, mas se mandarem votar contra, ela vota contra. Se mandarem ela votar a favor da privatização dos Correios, ela vota a favor. Se mandarem, é uma louca, falar, não, essa privatização não, vote contra, aí ela vota contra. Por isso que ela votou contra a da Eletrobras. O mercado financeiro era contra. A favor da dos Correios ela votou, porque o mercado financeiro é a favor. Só para você ter ideia do que estão fazendo esses bilionários. Enquanto isso, o Arthur Lira está só esperando uma ligação do chefe dele para empurrar o impeachment do Bolsonaro ou não, ou para empurrar o Bolsonaro ladeira abaixo. Claro que entre tudo isso tem a questão pessoal do Arthur Lira com o Bolsonaro. O Arthur Lira está irritadíssimo com o Bolsonaro desde a terça-feira passada por conta da PEC 5 e o Arthur Lira está esperando uma desculpa para ele esganar o Bolsonaro. Ele só não empurra o impeachment porque falta a ligação do chefe dele, do André Esteves, e veja bem, André Esteves não é o único chefe dele, tem vários como André Esteves. Ele ali, aquele áudio, mostra uma pessoa de uma casta de bilionários brasileiros que estão acima do bem, estão acima do mal, estão acima da lei, estão acima de tudo e de todos. É isso. Quando o Bolsonaro diz Deus acima de tudo, Brasil acima de todo, não. É André Esteves, BTG Pactual, Itaú, Bradesco acima de tudo, de todos e de Deus e do diabo e de todo mundo. Aí depois vem o resto. Esse é o Brasil de hoje e esse é o Brasil que vai mudar, que nós aqui da esquerda, a esquerda, o PT que o André Esteves não gosta porque não se vendem a ele, nós que vamos mudar isso. Ó, vou mostrar aqui o carro de som. Nosso carro de som rodou hoje em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Olha só que legal. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte, não compra as vacinas, deixa a própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto destrepar, o Brasil já não aguenta. Então, estamos na rua Bento Gonçalves, centro de Novo Hamburgo. Para Bolsonaro, meu país é você. Para Bolsonaro, acabou pra você. Para Bolsonaro, meu país é você. Para Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal. Tá aí um trecho, próximo vídeo eu mostro outro trecho do carro de som lá em Novo Hamburgo. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Não se esquece de se inscrever, vamos continuar indo pra cima deles, tanto dos fascistas, como dos políticos corruptos, como dessa casta bilionária aí que tá acabando com o Brasil e lucrando bilhões em cima da miséria e da fome. Falou!